Bom dia, amigos. Vamos aqui continuar o nosso livro de Hebreus. Hoje sem cantor. Capítulo 9 é muito grande, né? Então vamos lá. Nosso capítulo 9 de Hebreus. Depois de vir relatando aí Paulo, ou Apolo, ou Barnabé, ninguém sabe quem é o escritor de Hebreus. Ele vem mostrando aí a figura do tabernáculo como figura humana, a figura do verdadeiro sacerdote, que é Jesus, que entra nesse humano que estava prefigurado num tabernáculo, nesse humano trinitário também, corpo, alma e espírito, prefigurado num tabernáculo, átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Então, aquele homem antigo, o tabernáculo antigo, oferecia-se sacrifícios e ofertas de sacerdotes antigos. Mas para esse homem, essa representação, esse segundo Adão, que é o Cristo, que nos salva, ele nos representa num tabernáculo muito superior, que é o tabernáculo do céu. Superior, tem que existir um superior sacerdócio. E esse superior sacerdócio é não segundo a ordem de Levi, que era humano, que caía, que morria, que corrompia, que tinha que oferecer o próprio sacrifício por si próprio, para depois oferecer pelos outros. Jesus não tinha que oferecer sacrifício por si próprio, porque Jesus era perfeito. Ele oferece o sacrifício por você e por mim. Entrando agora não num véu feito por mãos humanas, mas no tabernáculo celestial diante do trono de Deus, não aparecendo diante de Deus sem coisa alguma na mão, mas com o sangue seu próprio, não corrupto e não humano, abrindo assim para nós um véu entre os céus e a terra, representado por aquele véu do antigo tabernáculo, da qual nós entramos na presença de Deus agora, sem a necessidade de sacrifícios de animais. Mas entramos porque traz em cima, como velados que estamos, pelo sangue de Jesus. É uma superior aliança. E aí ele vai continuando. No versículo 9, ele traz tudo isso, traz o entendimento da arca, o que havia sobre a arca, né, o que estava sobre a arca, dentro da arca, representava também o Cristo, que era o maná. A arca do antigo tabernáculo representava o Cristo, no seu trono, o Deus vivo, no seu trono, a Trindade. Dentro da arca estava o que representava o Cristo, o maná, que é o pão do céu. João 6, eu sou o pão que veio do céu. O bordão de Arão, o verdadeiro sacerdócio do Cristo, a verdadeira autoridade, o sumo sacerdote. E as tábuas da aliança, simboliza a palavra, o verbo, Deus, o signo, o que nós falamos, a palavra que vai restaurar o ser humano, o verbo de todas as coisas. Então, as tábuas da aliança simboliza o verbo de todas as coisas, o verbo, a palavra contextualizadas com seus substantivos, adjetivos, suas figuras de linguagem, seus acentos e parágrafos. Tudo isso dentro do verbo de Deus, que é Jesus. Que coisa fantástica, né? O livro de Hebreus, então, resume a máxima simbologia do Antigo Testamento, trazendo ela para o entendimento do que Jesus fez no Novo Testamento. Então, se você quiser entender Hebreus, é
o que nós achamos do Novo Testamento no Velho, na figura do Velho Testamento, principalmente nas figuras do tabernáculo, do sacerdócio, das roupas, da fé que a lei deveria trazer ao homem e que a muitos não trouxe. Quando, porém, versículo 11 agora de 9, do capítulo 9, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, quer dizer, o Cristo veio como sacerdote de um tabernáculo perfeito, aonde vamos tabernacular com ele, quer dizer, viver na eternidade. Não por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, que era o compartimento menor, aonde estava a arca, e agora, com o véu partido, está o altar de incenso. Então, Jesus entra nos santos dos santos, nos leva a nossa oração para os santos dos santos, e leva o nosso louvor para os santos dos santos. Olha que coisa profunda. O louvor e a oração do antigo tabernáculo ficava no santo lugar. Ficava muito na alma da pessoa. Depois da morte do Cristo, é mais fácil você orar, é mais fácil você louvar, porque com o véu partido, o Espírito Santo te coloca em cima do propiciatório, diante da arca de Deus. E não por meio de sangues de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Quer dizer, uma vez que o véu é partido, somos redimidos, se morremos hoje, estaremos com o Senhor. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, porque a cinza do animal que era queimado, o sangue que era aspergido, ele santificava o sacerdócio e santificava o tabernáculo antigo. Muito mais se a cinza de animais e sangue de animais santificava o tabernáculo antigo, muito mais agora o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, o Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, quer dizer, aquele sacerdócio antigo tinha mácula, porque estava corrompido, estava traspassado pela morte, estava barrado, traspassado. Havia um bastão que nos levava para a morte. Agora, em Cristo, não. Ele não está traspassado, ele não está barrado, ele é a própria essência da palavra que eleva-nos totalmente ao lugar de gozo de Deus. Gozo, que eu falo gozo do cristianismo. Gozo na expressão máxima de eterno prazer. Muito mais o sangue de Cristo agora, que ofereceu, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, na ceia, quando eu tomo suco de uva, que eu engulo o suco de uva, o fruto da videira, né? Quando eu engulo o suco da videira tinto, vermelho, eu engulo o sangue de Cristo, e isto muito mais me perdoa num sacrifício muito mais perfeito, para me livrar da má consciência.
e me tornar praticamente agora uma estrada direta para Deus. Eu estou numa jornada. Eu estou indo com Cristo numa jornada. Versículo 15. Por isto mesmo, ele, o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Tantos os pecados que foram perdoados na antiga aliança, por sangue de bodes, de touros, de novilhos, de pombos, eles só foram consumados agora com o verdadeiro Cordeiro, que foi o sangue de Cristo quando cai e respinga sobre a terra. Todos os pecados que virão da humanidade após, todos que eram da época primitiva dos patriarcas e todos os pecados que eram da época mosaica, agora se exprimem no verdadeiro sacerdócio, porque tudo era figura dele. Mas agora ele, como sumo sacerdócio, tem capacidade de nos perdoar. Então, se você tem capacidade de arrepender, o sangue automaticamente te perdoa. É um gatilho. Você tem um gatilho na sua mente que, se você tiver fé para tomar posse dele, ao pecar e arrepender-se, você aciona esse gatilho. E você está de volta à graça. Você está de volta ao perdão. Com o sangue dos animais, a pessoa não tinha essa certeza. Então, o sangue de Cristo é muito superior. Agora ele vai falar da mudança de testamento, do antigo para o novo. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, por exemplo, o Antigo Testamento, a morte do testador foi o sangue de animais. Então, no Novo Testamento vai ter uma morte diferente. Pois é chamado no caso de mortos, visto que de maneira alguma tem força de lei, enquanto se vive o dono do testamento. O testamento só é lido quando o testador é morto. Pelo que nem a primeira aliança também foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e ele dito ao povo, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água, lã, tinta escarlata e risoto, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o povo, porque havia necessidade de sangue para todas as alianças. Houveram na necessidade de sangue. Na aliança noética, Noé sacrificou-se. Na aliança abraâmica, Abraão sacrificou-se. Na aliança mosaica, Moisés sacrificou-se. Na aliança eterna, não tem-se sacrifício de algo que morre, que é corruptível. A aliança eterna recebe um sangue que não é humano e que não é deste mundo. É o sangue da encarnação do próprio Cristo, conhecido como a kenosis, a encarnação no grego, a kenosis do próprio Cristo. Agora é capaz de nos perdoar. Então, se você hoje toma a ceia e pega o suco de uva e bebe o suco de uva, você está dizendo, né, de coração arrependido, você está puro diante de Deus, dos seus pecados. E nós chamamos isso
Os apóstolos chamam isso de uma nova indagação da consciência. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quer dizer, teve sangue de touros e bois. Versículo 20, aí eles citam uma passagem do Velho Testamento, que está lá em Êxodo 24, de 6 a 8. Este é o sangue da aliança, da qual Deus prescreveu para vós outros, o sangue da aliança mosaica. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Tudo que Moisés fez, ele aspergiu com sangue, simbolizando o sangue de Cristo. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Você também não há remissão dos seus pecados sem o derramamento do sangue de Cristo. É por isso que é importante você participar da ceia. Trazer à memória o sangue do Cordeiro, o perdão dos seus pecados. Agora vamos para a parte C do versículo do capítulo 9. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais, quer dizer, as figuras das coisas dos céus, foram purificadas, foram figuradas no antigo tabernáculo. Mas as próprias coisas celestiais, elas deveriam ter um sacrifício maior, com um sacrifício a eles superiores. Quer dizer, ele volta a dizer que as coisas que nos levarão para o céu precisavam de um sacrifício que não seria humano, que seria um homem diferente, que seria o Filho do Homem, na expressão exata do ser de Deus, como Filho do Homem, e não filho de Maria, e não filho de Abraão, e não filho de Moisés, mas o Filho do Homem, da nova humanidade que nasce em Cristo. Lucas chama Jesus muitas vezes de Filho do Homem. Nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, a cada ano entrava nos Santos dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo, sacrifício alheio. Mas Jesus, pelo contrário, ora, nesse caso, seria necessário, se Jesus fosse como o sacerdote levirato dos levitas, seria necessário que Jesus teria que vir todo ano, aqui ele está dizendo, ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Olha que a teoria espírita completamente combatida e refutada pela palavra de Deus. Se existisse a reencarnação, Cristo teria que vir todo ano para todos aqueles que se reencarnavam. Ele teria que fazer o sacrifício de novo. Então, a teoria da reencarnação é uma teoria burra, no sentido lógico do sacrifício, não no sentido de que a pessoa que acredita em reencarnação seja um burro. Não, não é isso. Estou chamando a pessoa, não estou agredindo ninguém aqui, nem religião. Mas é uma teoria filosófica, antes de tudo, antes de ser religiosa, é uma teoria filosófica de escapatória para o homem que quer rechaçar e ficar no antigo tabernáculo, reencarnando para que um sacerdócio humano pudesse vir todos os anos fazer aquele próprio sacrifício
para que ele pudesse reencarnar em camadas superiores e assim superiores e assim superiores. Não. Uma vez por todas, ele vai dizer que agora, assim como o homem está ordenado morrer uma só vez. Olha aí para você que crê em reencarnação. Vindo depois disso o juízo, só existe uma sequência: nascimento, vida, morte, salvação ou juízo. Depois da morte. Não tem uma volta para cá. Se tivesse uma volta para cá, Jesus teria que vir todo ano e fazer uma oferta de sacrifício para os pecados, porque quando você volta reencarnado, você também peca. E se você voltar 250 mil vezes encarnados, você vai ter que ter 250 mil mortes de Cristo. Porque não há aperfeiçoamento do ser humano. O ser humano não aperfeiçoou nada desde a queda de Adão. O que nós adquirimos foi acúmulo de conhecimento, ao qual hoje nós damos o nome principalmente de ciência. A humanidade veio acumulando conhecimento. Invenção da roda, invenção do metal, invenção dos instrumentos musicais, invenção da escrita, invenção da imprensa, invenção dos cálculos álgebros, a física clássica newtoniana, né? O renascimento, a arte, o tipo de tinta, a medicina, a dissecação do corpo humano para conhecer. Isso tudo é acúmulo de conhecimento. Quer dizer, eu não teria o conhecimento hoje se lá no século XVI, XVII, começa conhecimento médico, se lá no século XVI, século XVII, começasse a dissecar cadáveres para ver o que tinha ali. Ah, tinha estômago, tinha pâncreas, tinha isso. Ah, o sujeito morreu envenenado porque tinha alguma coisa dentro do estômago dele. Então, nós não evoluímos em nada. Se pegar uma pessoa muitos anos antes, muitos séculos antes do patriarca, e deixá-lo criar dentro de um lugar onde ele não tem contato com ninguém, e se pegar uma criança que nasceu hoje e deixar ela criada nas mesmas condições deste ser que foi criado lá antes dos patriarcas. Eles serão dois adultos iguais. Serão instintivos, serão praticamente animalescos. Terão diferenças singulares, porque todo ser humano é diferente um do outro. Mas não será mais evoluído do que o outro. Pode ser que um seja melhor do que o outro em algumas coisas, em bondade de coração, em alguma coisa. Mas isso também nós somos hoje, e nós éramos antes da época de Cristo. O bem e o mal já está dentro de nós desde sempre. Então não há evolução nenhuma. Porque o sangue de Cristo não está preocupado na evolução humana. Ele está preocupado em primeiro lugar, te perdoar, para que você ganhe o corpo evoluído de uma vez por todas. E esse corpo será eternamente habitado por Deus e, vivendo com Deus, jamais morrerá eternamente no céu. E quem não quis Deus irá para o inferno e lá, durante uma eternidade, ele vai ficar lá. A outra, sei lá, o que Deus vai fazer, se vai exaurir,
Você vai consumir, você vai sumir com aquilo lá. Eu acredito particularmente que o inferno vai sumir, vai virar poeira. Então, é muito importante você saber o sacrifício de Jesus por você. E todos os dias você levantar e dizer: obrigado, Senhor Jesus, pela salvação, pelo sangue que foi derramado por mim na cruz do Calvário. Sem ela eu não tenho a salvação. E assim como ao homem está ordenado, aos homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, descarta todo tipo de reencarnação, seja oriental, seja ocidental. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não reencarnado. Porque se você ver alguém dizendo aí, eu sou o Cristo, eu sou um Cristo, Jesus já disse e já trouxe no discurso dele no Apocalipse, e no discurso dele ele falou sempre que se alguém disser, eis ali o Cristo, ou eis lá, é um falso profeta, é um falso Cristo. Porque agora ele aparecerá uma vez sem pecado, isso é, não nesse corpo, né? E aparecerá em glória para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam a sua salvação. E qual é a segunda vez que Cristo vai aparecer? A segunda vez que Cristo vai aparecer vai ser em glória, na sua exaltação. A primeira vez ele veio como homem, como cordeiro. Ele vai aparecer agora na simbologia do leão, em glória, na sua exaltação. Então, se você vê alguém dizendo aí, o anticristo, por exemplo, vai dizer que ele é o Cristo. Ele vai enganar muitos dizendo, não, eu sou o Cristo. Um humano dizendo que é o Cristo. Então, se alguém, tem aí vários cristos aí, várias chacotas, né? Virou chacota. Tem um monte de esquizofrênicos aí que dizem que é o Cristo, né? Um deles é aquele lá do Paraná, o INRI, né? Tem um outro lá na Indonésia, tem um outro na Rússia, que não sei se já morreu, teve um outro no México. Sempre tem alguém dizendo, eu sou o Cristo, e eles têm seguidores. A carência humana de expiação por seus pecados é tão grande que esses homens têm seguidores. Então, de uma vez por todas, apareceu o Cristo. Uma vez por todas, ele veio e virá a segunda vez em glória. Tá? Assim como o homem está ordenado morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma única vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para salvação. Sem pecado na palavra no singular, quer dizer, no corpo deste pecado, sem ser nesse corpo, ele aparecerá em glória. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, será a vinda do Filho de Deus. Mateus 24, 25, Lucas 21. E verão seus pés no Monte das Oliveiras, Zacarias 12. E em glória, ele agora, como leão de Judá, reinará por 1000 anos na cidade de Jerusalém. Aonde a população, depois da tribulação que restou, que não será mais aí do que 2 ou 3 bilhões de pessoas, que como somos quase 8 hoje, essa população vai contar
com uma restauração da natureza, com uma restauração dos animais, com coisas restauradas durante 1000 anos serão restauradas, coisas que nos farão parecidos com a aliança edêmica. Mas depois desses 1000 anos é solto de novo Satanás da sua prisão. E esses 1000 anos que o homem vive aqui e progride de novo numa grande população, só que com muito mais paz, com muito mais oportunidade de ir a Jerusalém e ver pessoalmente o Cristo em glória. Mesmo assim, vão ter seguidores de Satanás. Mesmo assim, uma grande turma vai seguir Satanás. Depois disso vem o juízo. E os que são salvos no milênio entram diretamente para o céu, comem da árvore da vida e são transformados e terão o mesmo corpo que eu e você teremos lá na eternidade. Aí termina o capítulo 9. Maravilhoso isso. Amanhã a gente fala o capítulo 10. Hoje, por um pouquinho menor, para você entender, eu dividi o 9A, 9B. O capítulo 10, amanhã, vamos ver se a gente consegue fazê-lo todo. Talvez teremos que dividir. Tá bom? Passe esse estudo, faça a sua parte. Né? Isso é um estudo teológico de aprofundamento de Hebreus. E olha aqui que eu estou aprofundando só a metade com vocês. Eu posso dar ele depois com todas as figuras do Velho Testamento. Aí vai ser mais de 50 capítulos, porque nós vamos ficar 20 capítulos só na figura do tabernáculo antigo de Moisés e cada coisa, cada vestimenta do sacerdote, o que significa. Aqui está o meu livro, Onde Deus Me Curou do Covid, Sobrevivi ao Covid, está na Amazon BR, Amazon Brasil. É só você comprar, que a gente manda por correio registrado para você. Tá bom? O canal está aí, inscreva-se, por favor, no canal. Passe esse estudo. Né? Tem como você copiar aí o link e passar pelo seu WhatsApp. Tem como você passar aí pelo seu, acho que pelo Facebook também. Então, passe esse pedaço de estudo para quem você quer. Eu preciso alcançar um número aí nesse canal para que eu não preciso gravar só aqui do estúdio. Como eu comecei muito tarde a minha vida social, que na mídia social do YouTube, né, encheu meu Facebook, Instagram tem um número bom de pessoas, mas eu comecei muito tarde o YouTube. Então, eu estou pedindo para que vocês do Facebook migrem para o YouTube, porque aqui aqui tem guardado os programas meus de TV, entrevistas minhas com cientistas e médicos, tem aqui os meus clipes, tem as minhas músicas, mesmo que não tem clipe, mas para você escutar na playlist. Tem aqui o meu testemunho junto com a minha esposa na televisão, editado, testemunho da minha cura do Covid. Tem aqui o estudo de Hebreus. Tem aqui clipes antigos da banda Axa. Você vai ver o pastor Silvério aí com 35 anos, com o cabelo lá nas costas. Coloca lá a banda Axa que você vai ver a gente cantando gospel rock and roll, com a antiga formação da banda Axa, Silvério Pérez, Pedrinho, Índio e Kenny Gouveia, tudo no YouTube aí. Inscreva no canal para você ver aí a formação da banda Axa antiga e também tem a formação antiga do Koinonia aí, tem clipes também. Tá bom? Aquele super abraço para você. Hoje nós encerramos mais cedo.
Geralmente são 55 minutos, hoje a gente encerra com 35. Tchau!